Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E a produção de hoje vai ser um par de tapete no modelinho Honey, lá do canal da Gabi Crochê. A videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E aqui, como vocês podem ver, eu já tô com a base bem adiantada. Já fiz aqui a flor rasteira, emendei com um cru. Eu fiz a emenda com um cru porque eu quero que o tapete fique na medida bem legal, porque eu quero estar fazendo um jogo de cozinha. Mas primeiro tem que fazer o par de tapete para ver se o material que eu tenho aqui vai ser o suficiente para fazer a passadeira também. Então, aqui eu já fiz a base dos meus tapetes, passei aqui 2 carreirinhas do bege. O bege que eu estou utilizando é esse aqui da Crochêtica Fio 6, eu tenho essa quantidade aqui no cone. O bege é o que eu mais tenho no cone, então esse aqui dá facilmente para fazer a passadeira. E depois eu vou estar utilizando o marrom dourado da Crochêtica Fio 6, eu tenho essa quantidade aqui no cone. E eu vou estar utilizando também o marrom café da Crochêtica também. Todos os materiais que tá aqui na mesa é da Crochêtica Fio 6. E o marrom café eu tenho essa quantidade aqui no cone. O marrom café eu tenho um outro cone ali na minha prateleira fechado do mesmo lote. Então, se esse aqui não for suficiente para finalizar o meu par de tapete, eu pego um outro que eu tenho ali na minha prateleira. E para fazer a minha base, eu utilizei o cru. O cru eu tenho essa quantidade aqui no cone, mas eu tenho um outro ali mexido também, que eu acho que é do mesmo lote. Então, dá para fazer a base da minha passadeira. O único que eu tenho aqui que eu acho que não vai dar é o marrom dourado, que eu só tenho essa quantidade aqui no cone. Eu fiz uma comprinha de barbante na Shopee, só que vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Eu comprei no 7/7, então provavelmente vai chegar só na segunda-feira ou na terça-feira. Então vai demorar bastante para chegar e eu estar utilizando o marrom dourado. Mas vamos ver por aqui o que eu vou estar decidindo fazer, se eu faço só o par de tapete ou se depois eu faço a passadeira. Então eu vou decidir aqui o que eu vou estar fazendo, porque eu queria fazer o pico com o marrom dourado e finalizar os picozinhos com o bege ou então com o cru, que eu acho que ficaria perfeito. Então eu vou decidir aqui o que eu vou fazer, se eu vou finalizar o bico com o marrom café ou com o marrom dourado. Porque eu quero muito fazer um jogo de cozinha com essa combinação de cores, porque, gente, vai ficar perfeito o jogo de cozinha com essa combinação. E eu preciso muito de ter mais um jogo de cozinha na minha pronta entrega, porque eu só tenho um, e ele não tem flor, não tem escolha. Então, eu quero ter pelo menos 2 opções de jogo de cozinha, porque eu não tô conseguindo dar conta de repor minha pronta entrega. Então, eu quero muito fazer esse jogo de cozinha aqui, mas vamos ver o que vai dar. Para estar fazendo essa produção, eu vou estar utilizando minha agulha 3,75 da Clover. Então, agora eu vou dar início aqui na minha produção. Daqui a pouco eu volto com vocês atualizando de como que vai estar por aqui e o que eu vou decidir fazer. E olha só, gente, mudei a rota aqui todinha. Falei com vocês que ia estar utilizando o bege. Eu tinha até 2 carreirinhas do bege passado. Aí eu vim com uma carreirinha do marrom dourado, mas eu não gostei do resultado. Eu vi que deixou a combinação meio que apagada. Aí eu resolvi estar desmanchando tudo, eu nem finalizei a carreira que eu tava passando o marrom dourado. Aí eu desmanchei tudo e resolvi estar colocando o marrom dourado no lugar do bege e depois vim com o marrom café. E como a crocheteira aqui não se aguenta, eu resolvi passar pelo menos o início aqui da carreira do marrom café para ver se ia ficar legal. Eu nem finalizei ali. Aí eu vi que a combinação vai ficar linda, resolvi ir para outra peça. Tô passando aqui a segunda carreira do marrom dourado, eu tenho que passar 3 carreirinhas e depois vim com o marrom café. E eu já tô ansiosa para estar finalizando esse parte de tapete, porque vai ficar muito lindo. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto aqui com vocês, atualizando de como vai estar por aqui, ou vou voltar com a minha produção finalizada. E finalizei o meu parzinho de tapete, gente. Pensa na lindeza que ficou esse modelinho, ficou maravilhoso. Vou passar aqui pra vocês a quantidade de material que me sobrou no cone. E lembrando vocês que eu fiz esse par de tapete com sobrinha de barbante, então não precisei de abrir nenhum cone para fazer essa produção. Então bora lá que eu vou passar pra vocês os materiais que me sobrou no cone. O cru me sobrou essa quantidade, o marrom café me sobrou essa quantidade. O marrom café eu achei que não ia dar o suficiente para mim finalizar meu par de tapete, mas graças a Deus deu para mim finalizar o par de tapete e ainda me sobrou essa quantidade. O marrom dourado era o que eu tinha mais no cone, me sobrou essa quantidade aqui, uma quantidade bem legal. Então, foi esses os materiais que me sobrou no cone. E para fazer essa produção, eu utilizei a minha agulha de numeração 3,75 da Clover. Então, agora eu vou pegar minha balança aqui e vou estar pesando com vocês. Vou pesar primeiro um tapetinho, 394 gramas, agora o outro. 393 gramas, então 1 grama de diferença, agora os dois juntos.
788 gramas para fazer esse par de tapete, então nem 800 gramas de material. Então agora eu vou ajeitar minha mesa aqui e vou mostrar para vocês todos os detalhes. E olha só, meus amores, o resultado do meu tapete, gente. Que coisa mais linda e perfeita que ficou. É exatamente essa cor que eu tô mostrando para vocês. Consegui ajustar a câmera aqui para mostrar a cor real, porque olha só, gente. Ficou perfeito demais essa combinação. Sabe aquela combinação de cores que você faz e olha assim, meu Deus, foi eu mesmo que fiz? Pois é, gente, eu tô exatamente desse jeito. Simplesmente apaixonada com essa combinação de cores. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é a junção de dois modelinhos. O primeiro é o tapete Honey, lá do canal da Gabi Crochê. E o segundo é o tapete Sucesso de Vendas, lá do canal da Isabela Fernanda. E do da Isabela Fernanda eu fiz apenas o bico, então a base do meu tapete é o tapete Honey. Então a videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então eu juntei esses dois modelinhos e saiu esse tapete aqui maravilhoso. Vou colocar o celular aqui no tripé e vou passar as informações para vocês. Iniciei o tapete com 3 flor rasteiro, o miolinho que eu utilizei o abacaxi da Barroco, a pétala o cabaré da Barroco e o verde foi o folha da Barroco. Aí aqui eu não quis estar fazendo a emenda com o verde, eu fiz a emenda com a cor da base, porque eu queria que o meu tapete ficasse na medida maior. Porque a minha intenção era fazer um jogo de cozinha. Assim que eu finalizasse o parzinho de tapete, eu queria estar fazendo a passadeira. Só que aí eu vi que a quantidade de material que sobrou não ia dar para fazer a passadeira. Aí eu resolvi deixar somente o par de tapete mesmo, eu ia arriscar fazer uma tampa do vaso, para fazer um jogo de banheiro de 3 peças, mas eu fiquei com medo de arriscar e o material não dá também. Então, aqui eu fiz a emenda com a cor da base, 4 carreiras do cru, 3 carreiras marrom dourado, 3 carreiras marrom café, marrom dourado, marrom café, fiz a base do bico aqui com o marrom café e finalizei os detalhes aqui do picozinho e do ponto alto duplo em relevo com o marrom dourado. E ficou esse resultado incrível, gente, super assentadinho, você joga e ele lacra perfeitamente no chão. Eu quero sim estar fazendo um jogo de cozinha, eu tenho que finalizar uma encomenda que eu peguei, então assim que eu finalizar a encomenda e o material chegar, eu já vou fazer um jogo de cozinha com essa combinação de cores. E o bom de eu não ter feito a passadeira é que eu vi que eu vou ter que fazer uma carreirinha a mais, porque o bico ele é um pouquinho menor do que o bico do tapete Honey. E como eu coloquei esse bico aqui, o meu tapete ele ficou na medida de 70 de comprimento por 48 de largura, então não chegou na largura de 50. Então quando eu for fazer o meu jogo de cozinha, eu vou fazer com uma carreirinha a mais. Aqui tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. E eu vou fazer com 14 ou 15 carreiras para ele ficar na largura bem legal. Porque esse bico ele é muito lindo, é muito maravilhoso, chama bastante atenção, só que ele não cresce muito a peça. Então eu vou ter que aumentar aqui as carreirinhas na base para estar fazendo esse bico. Sinceramente, eu acho que esse tapete vai ser um sucesso aqui no meu ateliê, porque eu já mandei foto para minha mãe, porque tudo que eu finalizo aqui no meu ateliê, eu já tiro foto e mando para minha mãe, para ela falar o que ela achou, né? Se ela achou que ficou legal, se não ficou. Então, eu já mandei a fotinha para ela e ela de cara bateu o olho nesse bico. Então, esse bico aqui vai chamar bastante atenção. Também é uma novidade aqui no meu ateliê, né? Porque eu sempre faço o mesmo bico. Ou é o bico russo, ou é o bico do tapete Honey, ou é o bico em lex. E agora, para diferenciar, eu fiz esse bico maravilhoso aqui, que eu tô amando fazer ele, gente. É muito rapidinho. E o melhor de tudo é que essa combinação de cores, ela é super coringa. Dá pra estar colocando qualquer cor de multicolor aqui, que vai ficar maravilhoso. Eu quero fazer um jogo de cozinha e eu tô pensando em fazer essa parte do verde. Quero estar utilizando aquele mais escuro da Barroco. Vou pegar e vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, acho que é o folha de louro. Eu comprei ele achando que eu ia conseguir fazer várias combinações com ele, gente. Travei, eu fiz apenas uma vez. Eu amei o resultado, mas depois eu não consegui ter mais criatividade. Então, para fazer esse jogo de cozinha, eu quero estar utilizando esse verde e a mesma cor aqui da flor rasteira. Tô pensando em fazer com a flor rasteira assim mesmo, ou então com a flor catavento modificada. Como eu tava falando pra vocês, qualquer cor de multicolor que vocês colocarem na flor vai ficar maravilhoso. Dá pra estar colocando um rosa, dá pra colocar um vermelho, só o vermelho mesmo, sem ser esse multicolor assim, fica maravilhoso. Eu amo fazer essas combinações de cores coringa porque não tem erro. Qualquer cor que você colocar ali vai ficar perfeito. Então, esse aqui é o resultado do meu par de tapete. Eu abri o outro aqui para estar finalizando o vídeo com vocês. E, gente, não canso de falar o quanto eu tô apaixonada com essa combinação de cores. Ficou maravilhoso. Esse tapete é rapidinho de fazer. Em um dia eu consegui estar fazendo o par e ainda tá iniciando uma outra produção. Então, é um modelinho super rápido de fazer. E vocês viram que ele não ficou pesando nem 400 gramas de material. E aqui tem um arremate, depois eu vou estar arrematando. O ruim de trabalhar com várias cores é que depois tem um monte de arremate para fazer. Ainda mais nessa parte aqui da flor rasteira, aí mesmo que dá um monte de arremate para estar fazendo. Mas o importante é o resultado, o arremate depois a gente faz. E por quanto que eu vou vender esse par de tapete? Eu vou vender no valor de R$ 70 o par. Então esse foi o vídeo de hoje.
Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero lembrar vocês que a foto dessa produção vai estar lá na aba post, para vocês estarem tirando print e pegando inspiração. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter inspirado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha produção e se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!